Olá, pessoal! Estudando bastante? Prontos para mais uma aula? A aula de hoje será de Ciências da Natureza e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte ou destino dos poluentes, ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. Boa aula! Olá, eu sou o Armênio, professor de Biologia. Estou aqui para falar de uma das habilidades do Enem relativas a intervenções que são feitas no ambiente. Hoje, a população humana mundial é enorme, novas necessidades são importantes, novos ambientes são importantes, cultivo de alimentos, novas residências, novos lugares para se morar. E claro que isso implica uma perturbação ambiental. Isso significa uma intervenção no ambiente. E essas intervenções no ambiente trazem problemas para os seres humanos que acabaram fazendo essas intervenções. Então, é isso que nós vamos ver hoje nessa aula. O Enem explora muito esses aspectos sociais das intervenções humanas no ambiente. E basta você ficar atento às informações que o Enem fornece a respeito dessas intervenções para você conseguir encontrar aquela resposta possível que aparecerá no texto básico do Enem. Então, veja aí, imagina uma situação como essa. Há um tubo aqui, um tubo de esgoto jogando uma grande quantidade de esgoto num rio, num ecossistema. Será que isso vai perturbar esse ecossistema? Será que isso vai trazer alguma alteração danosa ao ecossistema? Ou isso passa logo, o rio corre, o rio prossegue, acaba limpando por conta própria essa perturbação? No caso, veja que o que está sendo descarregado aí são resíduos de origem humana, de origem industrial, e essa descarga excessiva de material pode não ser adequada para esse ecossistema. Então, o que está acontecendo aqui é uma poluição. Poluente é aquilo que é descarregado no ambiente e que o ambiente pode não suportar. Então, nesse caso, será que esses poluentes são adequados? Será que esses poluentes serão suportáveis por esse ecossistema? Ou é necessário fazer alguma remediação, alguma medida para que isso possa ser corrigido? Veja, em geral, o que acontece é que é o seguinte, olha, esses poluentes que são lançados na água acabam acarretando uma série de consequências. Uma delas, se forem compostos orgânicos lançados na água, o que pode acontecer é que bactérias decompositoras acabam atuando nesses compostos orgânicos, decompondo-os e liberando nutrientes minerais, como fosfato, nitrato, magnésio, cálcio, ferro e outros, que são jogados na água pelas bactérias. Além do que, pode ser que aconteça que nesse esgoto que foi lançado naquele rio, naquele ecossistema, ocorra o lançamento de detergentes biodegradáveis, que também liberam fosfatos, nitratos na água. Isso é um prato cheio para haver o desenvolvimento de algas. Esse enriquecimento de nutrientes minerais na água tem um nome fácil de entender na biologia. Eutrofização. Esse termo é importantíssimo e significa enriquecimento da água com nutrientes minerais, tipo nitratos e fosfatos, que vão possibilitar a algas microscópicas proliferarem. E essa proliferação de algas microscópicas acaba esverdeando a água, como vocês podem perceber nesse slide. Esse esverdeamento da água, que teoricamente seria até bom, afinal são algas. Algas fazem fotossíntese, algas são produtoras de alimento e liberam oxigênio na água. Isso é ilusório, porque na verdade esse escurecimento da água barra a luz, impede que a luz penetre em regiões mais profundas e, como consequência, o que vai acontecer? Produtores do fundo não conseguirão fazer fotossíntese. E mais, como consequência dessa proliferação excessiva de algas, elas acabam morrendo, porque elas disputam espaço, disputam oxigênio, e essa morte excessiva de algas faz com que elas sejam decompostas também por bactérias aeróbias, que vão acabar esgotando o oxigênio nesse local. E você já percebeu qual é a consequência desse esgotamento do oxigênio nesse local. Morte dos seres aeróbios. Peixes, principalmente, que vivem de oxigênio. São como nós, eles respiram por brânquias, nós respiramos por pulmões, mas eles retiram o oxigênio da água. E na hora em que os peixes morrem,
temos um quadro parecido com esse. Então veja, a intervenção que o homem fez no ambiente, lançando esgoto no ambiente, acabou provocando proliferação de algas em decorrência do enriquecimento da água com nutrientes minerais. E essas algas, aparentemente benéficas, acabaram proliferando, escurecendo a água, depois morreram, depois foram decompostas por bactérias que acabaram, esgotaram o oxigênio. E como consequência temos um triste caso como esse, de uma consequência danosa para o meio ambiente, para o ecossistema, uma morte maciça de peixes. E pergunto eu, o que fazer? Como remediar essa situação? Eu acho que você percebeu qual é a resposta, né? A resposta é fácil. Que tal pensarmos num mecanismo de evitar lançar em ecossistemas aquela descarga excessiva de esgotos? Que tal passar a tomar cuidado com a emissão de poluentes atmosféricos? Que tal passar a ter consciência no sentido de cuidar um pouco do ambiente, impedir que situações como essa ocorram nos ecossistemas? Pois é isso que o Enem vai explorar de você. Vai querer que você pense um pouco na informação que é dada na questão, vai querer que você interprete o que se diz naquele texto, ou que você interprete o que se diz numa figura como essa, ou num gráfico, ou numa tabela, ou num mapa, e a partir daí que você tire as suas conclusões. Esse caso que eu estou explorando aqui, da eutrofização, é um caso extremamente atual. Dezenas de lugares do Brasil passam por esse problema. Isso é uma contextualização, isso faz parte do dia a dia do nosso cidadão, faz parte do cidadão do brasileiro. E nós temos que ter condições de remediar esse problema. Essa é uma intervenção que o homem fez no ambiente e que precisa ser remediada. Então, a remediação é uma medida adequada no sentido de nós tentarmos evitar que o ambiente continue se degradando. Ele pode voltar a ser um ambiente adequado, desde que nós tomemos providências no sentido de evitar uma consequência como essa. A primeira providência é despejar esgoto no lugar certo, evitar que ele alcance coleções de água, rios, lagoas, lagos, represas, e evitar uma consequência danosa como essa para o ambiente, para os seres humanos. Afinal, nós queremos um ambiente saudável. E é isso que o Enem também procura explorar de você. Um pouco de consciência social, um pouco de consciência ecológica, um pouco de consciência ambiental, no sentido de você interpretar o problema e saber resolvê-lo. Uma outra coisa importante que está surgindo hoje, né, e que nós poderíamos até citar, é o relativo às usinas nucleares. Como vocês sabem, a procura de fontes de energia alternativas hoje pelo homem é muito grande. Nós estamos passando problemas polêmicos a respeito do aquecimento global, a respeito do efeito estufa. Tudo causados, teoricamente, pela ação do homem no ambiente, não é? Pela emissão excessiva de gases de estufa, como gás carbônico, como gás metano. Então, hoje, tende-se a recorrer a fontes alternativas de energia mais limpas, como a solar, por exemplo, a energia eólica, a energia do hidrogênio, a dos biocombustíveis, como o etanol, como o biodiesel, que são combustíveis, digamos assim, ecologicamente corretos, na medida em que você, queimando etanol e liberando o gás carbônico, você propicia as novas plantações reabsorverem esse gás carbônico e reutilizarem na fotossíntese. E uma outra fonte importante de energia, que é polêmica e que nós no Brasil estamos discutindo há muito tempo, é a energia nuclear. A energia nuclear é aquela que você sabe que envolve uma mineração de resíduos atômicos e que exige água no reator para resfriar os reatores, e essa água sai aquecida do reator e depois é lançada num rio, no oceano. Então, imagina aqui uma usina nuclear qualquer, né, lançando água aquecida no oceano. Essa água quente acaba atingindo o oceano. E qual seria a consequência dessa intervenção humana do lançamento? Não estou falando nem de resíduo nuclear, hein? Que esse a gente tem que armazenar em lugar seguro, mas estou falando da água que sai da usina e que atinge, digamos, um oceano. Aqui em Angra dos Reis, por exemplo. Então, o que será que pode acontecer se essa água aquecida atingir essa coleção, né, de água do mar, onde vivem peixes, vive fitoplâncton, vivem caramujos, vivem ouriços do mar? Pensa um pouquinho.
É uma coisa de pensar. A água quente faz com que certos gases que nela estão dissolvidos, como o oxigênio, por exemplo, diminuam a sua solubilidade. A gente sabe, né? É só você pegar uma garrafa de Coca-Cola, por exemplo, abrir rapidamente, se ela estiver quente, aquilo ali evapora e explode, né? Porque sai um monte de bolhas, não é verdade? Agora, aqui é igualzinho. Na medida que você joga água quente no oceano, o que acontece? O oxigênio diminui a sua solubilidade e sai e vai para a atmosfera. O O2 escapa da água e vai para a atmosfera, né? Agora, quem é que vai sofrer com isso? Voltamos aos peixes, voltamos aos animais, aos ouriços do mar, às lagostas, aos camarões, às ostras, aos peixes, que dependem do O2 para respirar. E nesse caso, eles vão sofrer e vão acabar morrendo. Portanto, qualquer intervenção como essa que é feita no ambiente tem que ser cuidadosamente avaliada. E o Enem, de novo voltando ao Enem, vai pedir a você que pense um pouco nesses problemas, que avalie esses problemas e procure soluções, procure hipóteses que poderiam ser aventadas, que poderiam ser sugeridas, no sentido de diminuir essa consequência danosa para o meio ambiente, né? Tanto no caso da eutrofização, como no caso do despejo de água quente no oceano, essas preocupações são atuais. Isso é contextualização, é do dia a dia do brasileiro que nós estamos tratando. E o Enem é rico em informações a respeito desse dia a dia. Procure nas fontes autorizadas, procure na internet, na rede, nas revistas de boa qualidade, procure informações a respeito desses problemas relativos à usina nuclear, procure informações a respeito da eutrofização. Não deixe de procurar também qual é a importância das outras fontes de energia. A eólica, por exemplo. A eólica é uma energia renovável, a energia dos ventos. Não vai parar de ventar na Terra nunca, né? Se a Terra parar de ventar, a Terra para de se movimentar. Então, essa energia eólica é importante. A energia dos mares, das marés é importante. Então, procure informações a respeito disso, porque o Enem é rico em detalhes desse tipo, em informações desse tipo, que cabe a você interpretar e a você sugerir soluções para o problema. Até lá, muito obrigado. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 70. Bom estudo e até a próxima aula!